Ontem nós tivemos um momento fantástico, né? Ontem nós tivemos um momento aí poderoso, um momento onde o pastor Nelson, a pastora Rosilma, falaram muito bem para nós, né? Sobre a questão da casa, do Senhor, de Deus estar fazendo parte da nossa casa, da nossa família. Tivemos um momento de oração também fantástico, né? Foi muito bom aquela uma hora que nós passamos juntos. Creio eu que hoje também não vai ser diferente. A gente vai estar fazendo aí uma live bem bacana. Vamos estar falando hoje sobre jejum e voto, né, pastor? Vamos estar falando aí para você sobre isso. Quero que você se concentre hoje aí como você estava concentrado ontem. Quero que você pegue seu caderno, pegue a sua Bíblia, quero que você faça anotações, porque é muito importante, né, para a gente entender essa questão do jejum, entender essa questão do voto, entender o quanto é importante, o quanto ainda é válido para os nossos dias de hoje, tanto o jejum quanto o voto, né? O que a gente tem que fazer, como tem que ser feito, né? A gente não pode fazer um jejum, fazer um voto de qualquer jeito, né? E nós vamos trabalhar e vamos ver tudo isso dentro da Bíblia. Né? O nosso manual, afinal de contas, é a Bíblia. Não tem outro lugar para a gente ver, para a gente buscar entendimento sobre questões espirituais do que a Bíblia, né? Então, se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar, se você puder pegar um caderno, você também fazer as suas anotações, vai ser muito bom. Eu não sei como está aí em Caeté, mas aqui está muito calor. Vocês não têm noção de como está aqui, não. Está quente demais. A casa está toda aberta. Aqui em Santa Bárbara choveu. Né? Olha aí. É. Bom, então vamos lá para as nossas regrinhas de live. Manter, né, o microfone desligado durante a apresentação. As perguntas vão ser feitas pelo chat. Você tem o chat aí do lado, você pode fazer suas perguntas aí pelo chat. A gente vai responder para você aí qualquer dúvida que você tiver dentro do assunto que a gente está trabalhando, que a gente está tratando. Né? Qual é o assunto que nós estamos tratando hoje? O valor da consagração através do voto e do jejum. Então, dentro desse assunto, você pode fazer a sua perguntinha aí pelo chat, que a gente vai estar respondendo para você. Se demorar um pouquinho, tem um pouquinho de paciência, que a gente acaba respondendo. Tanto eu, quanto o pastor, quanto a pastora vão estar respondendo para você aí as suas dúvidas. Amém? Pastor, o senhor quer colocar alguma coisa antes da gente começar? Não, eu acho que é um momento importante de conhecimento para nós, né? E da prática, porque todo ano a gente faz na semana da festa dos tabernáculos, a gente faz um desafio através de um voto, né? E nós queremos aprender sobre isso e aprender para a gente fazer prática dessa oportunidade que Deus nos dá de tocar os céus com os nossos compromissos, né? Vamos aqui. Amém. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar, vamos falando um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre o jejum e os votos. Né? Como eu falei no início da live, a importância de nós buscarmos o conhecimento de um assunto espiritual dentro da Bíblia. Então, tudo aquilo que for dito aqui, tanto da minha parte, quanto da parte do pastor Nelson, quanto da parte da pastora Rosilma, a gente foi na Bíblia, aprofundou lá no texto bíblico e buscou e trouxe para você. Não é nada da nossa cabeça, não é nada daquilo que a gente pensa, que a gente imagina, não. É tudo dentro da Bíblia, ok? A Bíblia ela contém diversos exemplos bíblicos de jejum e votos. A gente vai ver aqui alguns exemplos, a gente vai ver alguns textos bíblicos que falam também sobre isso, sobre o jejum, sobre o voto, né? Esses atos são frequentes associados a momentos de crise, arrependimento e busca por Deus. Então, a gente entende que o jejum e o voto, geralmente, ele vem através de momentos de crise e de algum arrependimento que as pessoas estão tendo. Em algum momento desse, o jejum e o voto é associado. Né? Ou ele é associado a uma crise, ou ele é associado a um arrependimento, ou ele é associado a um momento que a pessoa está passando de crise muito grande, né? E ela busca ali o jejum para se aproximar mais de Deus, o voto também para mostrar compromisso com Deus.
né? E é importante ressaltar que a Bíblia também enfatiza a importância da misericórdia e da justiça, adverte contra o legalismo e a hipocrisia. O que acontece? A misericórdia de Deus conosco, ela é muito grande. Deus olha para nós com um olhar misericordioso em todo instante, em todo momento, né? Mas ele também é justo. Ele também é justo conosco, né? Se eu fui errado, ele é justo com o meu erro. Se eu fui certo, ele é justo com o meu acerto, né? E isso vem nos advertir contra o legalismo e a hipocrisia na questão do jejum e do voto. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque Mateus capítulo 6, versos 16 e 18, fala o seguinte para nós: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, olha só esse texto de Mateus, capítulo 6, que interessante. A gente já começa a aprender com esse texto como é o jejum, como é a prática do jejum, como que nós devemos jejuar. Esse texto já dá para nós uma direção, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser como os hipócritas, que mostra e sai falando para todo mundo que está jejuando por causa tal, por isso, aquilo, outro. Não, né? Nós temos que ir lá, como diz o texto, né? Lavar o rosto, né? E manter firme. Eu não tenho que passar para as pessoas aquilo que eu estou fazendo, porque não é para as pessoas. Aquilo ali é entre Rodrigo, entre você e Deus. E mais ninguém. Ninguém mais precisa ficar sabendo o que você está fazendo. O que interessa é Deus. Deus está sabendo? Sim. Ele está te olhando? Sim. Ele está te vendo? E é Ele que sonda os corações? É. Então, o que interessa é Deus, não é o homem. Eu não tenho que sair falando para as pessoas que eu estou jejuando, que eu estou fazendo um voto, né? Aqui em casa, quando a gente está em jejum, quando a gente está em oração, em voto, a gente fala, né? Olha, a Gal fala para mim, estou jejuando. Que é para a gente não oferecer, que é para a gente não insistir, né? Mas aqui em casa, né? Você não precisa sair mostrando para todo mundo que você está fazendo um propósito de jejum, que você está fazendo um voto, né? Tem um outro texto também que eu gosto muito. E esse texto de Mateus, ele acaba enfatizando para nós a importância e a serenidade do jejum, né? Que vai direcionando a gente mais próximo de Deus. Ok? Tem um texto que eu gosto muito também, que eu sempre falo quando a gente está falando do assunto jejum, que é Joel. Né? Joel, capítulo 2, o verso 12 e o 13, esse texto, ele associa o jejum com a conversão e o arrependimento. Então, Joel fala o seguinte para nós, olha que texto bacana. Portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende arrepende do mal. Então, olha só, esse texto de Joel está fazendo uma ligação muito forte entre a questão do jejum com o quebrantamento do vosso coração, a questão do arrependimento, a questão da conversão. Então, esse texto também nos abre uma porta muito interessante. Porque quando nós nos convertemos, nós estamos falando assim para Deus, Senhor, a partir de agora, o Senhor é dono da minha vida e do meu caminho. Eu não sou mais dono da minha própria vida. Né? Paulo fala, tem uma frase muito interessante, Paulo, que ele fala o seguinte, viver é para Cristo, morrer é estar com Cristo. Então, para ele, qualquer uma das duas coisas estava ótimo.
ele estando vivo, ele está vivo para Cristo. Ele morrendo, poxa, melhor ainda, eu estou com Cristo. Né? Isso é um quebrantamento, uma conversão, uma entrega total, né, para Jesus. E Joel fala isso para nós, e é muito interessante. Né? Um outro texto para nós pensarmos um pouquinho, meditarmos um pouquinho, é Atos 13. Atos 13, capítulo 13, o verso 2 e 3, ele fala assim para nós: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram à sua missão. Gente, olha que fantástico esse texto de Atos. Olha para você ver que profundidade que tem esse texto, a importância que foi dada nesse texto para a questão do jejum. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo fala com eles. É quando nós jejuamos, quando nós buscamos ao Senhor através de um jejum, de um voto, nós nos colocamos mais próximo de Deus. E quando nós colocamos mais próximo de Deus, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à voz de Deus. Ficam mais o nosso corpo, ele fica mais sensível ao mover do Espírito Santo. E quando isso acontece, a gente fica mais sensível à voz do Espírito Santo, a gente ouve as ordens e os caminhos que Deus tem designado para nós. Então, quando você faz um jejum, quando você faz um voto, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ficar mais sensível à voz de Deus. Você vai ficar mais sensível ao mover do Espírito Santo na sua vida. E quando isso acontece, meu irmão, quando a gente deixa Deus falar conosco, quando nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus, quando nós estamos prontos para ser direcionados por Deus, gente, é maravilhoso, a coisa muda de história. É fantástico, né? A gente começa a ir a lugares no mundo espiritual que nós jamais pensamos em ir. O nível sobe de tal maneira, né, que a gente fica sem entender o que está acontecendo. Nesse caso de Atos, olha só a separação de Barnabé e Saulo, né? Eles colocaram as mãos sobre eles e enviaram aqueles homens para uma missão. E qual foi a missão? Pregar a Cristo. Né? Então, vamos prestar atenção nesse texto, vamos analisar esse texto, vamos absorver esse texto aí, vamos entender isso aí, para que nós possamos nos atentar a essa questão do jejum, né? Eles estavam ali jejuando e adorando o Senhor, né? Quando a gente faz um jejum, não é simplesmente deixar de comer alguma coisa, deixar de beber alguma coisa. Quando a gente faz um jejum, a gente tem que fazer o jejum, mas também tem que meditar na palavra do Senhor. A gente tem que estar em profunda comunhão. Não é simplesmente, eu vou deixar de tomar um café, ou eu vou deixar de comer um arroz, ou eu vou deixar de comer... Não, a gente está vindo aí numa semana de jejuns, né, que foram colocados para nós, que tem sido maravilhoso. A gente tem tido experiências, eu não sei vocês, mas eu tenho tido experiências fantásticas. Por quê? Eu me dedico, né? Essa questão desses devocionais. Poxa, você faz um jejum, pega esse jejum, complementa com um devocional, que está ali estudando a palavra do Senhor, está lendo o texto, está aprofundando. Gente, a comunhão é 100%. É 100%. Né? Você está ali fazendo o jejum, cumprindo o seu propósito e ainda ouvindo a palavra, lendo a palavra, sendo ministrado pelo devocional, sendo ministrado pelas sextas-feiras, no culto, no domingo, que nós também estamos falando sobre Mateus, né? Então, é muito bom. Então, vale a pena você se aprofundar nisso. Vale a pena você levar a sério esse tema. Vale a pena você prestar atenção em cada detalhe que foi colocado, né? E você não perder nenhum desses detalhes, né? E importante também é você tirar a dúvida. A gente não pode ficar com dúvida. A gente tem que tirar e esclarecer as nossas dúvidas de algum assunto que a gente tem pendente sobre isso aí. Ok? Vamos continuar aqui.
Estava liberando ali o Jean, que está chegando aí também. Estão aguardando a aprovação para entrar na sala aí. Eu acabei de liberar aqui agora, pastor. Liberei o pessoal aqui. Ok. Bacana. Então, vamos voltar lá. Vamos falar um pouquinho aí de alguns exemplos bíblicos que nós temos sobre jejum, né? Algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que fizeram jejum e que deram certo. Por exemplo, Jonas. Jonas jejuou e orou em arrependimento após a desobediência a Deus. Olha que interessante isso. Ele desobedece a Deus, Deus volta com ele para o caminho, ele se arrepende de ter desobedecido e oferece um jejum a Deus. Olha que fantástico isso, né? Por isso que lá no início eu falei que o jejum e o voto, ele tem ligação com crise, com arrependimentos, né? Então, Jonas foi um deles. Daniel, todo mundo conhece Daniel. Todo mundo sabe do jejum de 21 dias de Daniel, né? Daniel fez aquele jejum ali para buscar a direção de Deus para interpretar uma visão. Daniel queria interpretar uma visão e, para isso, ele foi lá e ficou 21 dias de jejum. O jejum mais conhecido da Bíblia, imagino, né? Jejum de Daniel, 21 dias. Né? Jesus, maior exemplo nosso, de todos eles. Jesus, 40 dias. Jesus ficou 40 dias de jejum no deserto. No final desses 40 dias, o que acontece? Satanás vai lá para tentar Jesus. E Jesus, através da palavra, que ele estava afiadinho, ele era afiadinho, que ele é a verdadeira palavra, ele vai lá e dá uma rasteira em Satanás através da palavra. Mas Jesus, nosso exemplo, 40 dias em jejum. Né? São alguns exemplos bíblicos que nós temos de jejum. Né? Mas e hoje? E hoje o jejum, hoje nas nossas igrejas? Como é feito o jejum hoje? Né? Como que nós temos que fazer? Como é praticado o jejum? Né? Muitas igrejas hoje já não se praticam mais, infelizmente. Né? Tem muitas igrejas hoje que não praticam mais o jejum. Né? E isso, quem sai perdendo, são os membros da igreja. Eles saem perdendo com isso. Né? A prática do jejum continua sendo relevante. No entanto, é importante abordá-la com sabedoria e discernimento. O pastor Eduardo, o pastor Nelson, ele coloca muito isso para nós, essa questão da consciência do jejum. É muito importante que você tenha uma consciência do que você vai jejuar, o tempo que você vai jejuar. Né? Tem pessoas que não podem ficar muito tempo em jejum, né? Tem pessoas que já estão com uma determinada idade, tem alguma enfermidade. Né? Então, a gente tem que prestar atenção muito nisso, e o pastor fala muito nisso. Até queria que o senhor falasse alguma coisa, pastor, sobre esse ponto. Seria interessante. Não, é que o jejum, ele não é sacrifício. Muitas vezes as pessoas entendem mal, acham que nós precisamos hoje fazer sacrifícios para obter alguma coisa de Deus. Não, todo sacrifício que Deus precisa para nos abençoar já foi feito por Jesus Cristo. Quando nós jejuamos hoje, não é para fazer sacrifício, não é para sacrificar para ser digno de receber essa bênção. Não. O jejum é uma consagração, é uma entrega. Quer dizer, quando eu abro mão de algo que eu gosto para dedicar aquele tempo, aquele momento ao Senhor, eu estou consagrando a minha vida. Eu estou me preparando. Lembra da experiência de Josué, quando o povo de Israel atravessou, né, o Jordão? Josué ia começar, então, a conquista. Josué chamou o povo e disse: olha, consagrai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E me chama a atenção a palavra de Josué, que ele não diz assim: consagrai-vos hoje para que o Senhor faça. Consagrai-vos hoje para provocar a bênção. Consagrai-vos hoje para Deus te abençoar. Não, ele fala assim: olha, consagrai-vos hoje porque amanhã o Senhor fará.
o que Josué está dizendo? Vamos preparar para essa bênção. Vamos preparar para receber. Vamos estar, né, preparados para sermos abençoados por Deus. E eu creio que a consagração e o jejum, ela tem essa finalidade. Às vezes, nós nos afastamos de Deus por causa do dia a dia, por causa dos deveres, por causa da agenda, do corre-corre. E tem hora que a gente tem que... E a gente quer a bênção de Deus, precisa da bênção de Deus, precisa do manifestar de Deus. Aí, a gente para e tira um tempo de consagração para estarmos perto dele, para que possamos receber dele aquilo que nós precisamos, né? Então, temos que colocar isso. Jejum não é pagamento, não é pagando Deus por alguma coisa, não. Jejum é uma consagração para estar pronto e perto de Deus, para estar mais perto de Deus, espiritualmente. Tanto que o jejum, embora seja a dispensação de alimento disso ou daquilo, ele é uma aproximação de Deus, porque você está fazendo aquilo para Deus. O motivo que te move a deixar de comer carne vermelha essa semana é Deus. Então, isso é uma consagração. Bacana. Um dos pontos importantes, pastor, que a gente vê nisso daí, nessa questão do jejum hoje dentro das igrejas, um ponto interessante é a motivação. Qual é a motivação que você está fazendo essa consagração? Qual é a motivação que você está fazendo desse jejum? Não é uma troca. Jejum não é para fazer troca com Deus, né? Para barganhar com Deus, né? Jejum é aquilo que o pastor acabou de falar. É questão de querer aproximar-se mais de Deus, né? Assim como Josué fez, né? A gente não está jejuando para fazer uma troca. Então, qual é a sua motivação para esse jejum? Pensa antes de fazer o jejum. Qual é a sua motivação para você estar entrando nesse jejum, estar entrando nessa consagração, né? O segundo ponto é a questão do equilíbrio, né? O jejum prolongado ou restrições alimentares extremas podem ser prejudiciais à saúde. Então, tem de haver um equilíbrio, né? Deus é equilíbrio. Tudo com Deus tem que haver equilíbrio, né? Não pode ser ferro e fogo. Tem de haver um equilíbrio, né? É importante buscar a orientação médica e nutricional antes de iniciar um jejum prolongado. Isso para quem tem alguma deficiência, isso para quem tem algum tipo de enfermidade, né, diabetes, coisa assim parecida. É interessante você ter esse equilíbrio e fazer por essa busca. Você não pode deixar de se consagrar ao Senhor, né? A gente tem que consagrar ao Senhor, né? Relação com os outros. O jejum e os votos não devem ser realizados de forma isolada, mas sim em comunhão com a igreja. É o que nós estamos fazendo na igreja durante essa semana, né? A gente está como família, como comunidade, nós estamos reunidos por um único propósito, né? E estamos juntos ali em jejum, né? O pastor tem nos guiado aí na questão da semana, qual jejum vai ser, né? E a gente tem acompanhado isso. Então, essa questão de estarmos juntos nesse propósito, isso no mundo espiritual, você não tem noção do quanto é poderoso, o quanto que uma igreja que ora junto é poderosa, o quanto que uma igreja pratica o jejum juntos é poderosa, né? Porque a gente está falando para Deus, olha, nós como igreja queremos nos aproximar mais de ti, né? Ele entende isso, né? E ele devolve para nós, né? Ele devolve para nós em quê? Em adoração, em bênçãos e tudo mais, né? Porque nós não estamos fazendo troca, nós queremos a proximidade, né? A flexibilidade é um ponto importante. A forma como o jejum e os votos são praticados pode variar de acordo com as necessidades individuais. Isso é importante também a gente colocar esse ponto aí. Ok? Eu vou pular aqui para eu vou até fazer isso aqui, eu vou dividir com vocês aí uma tela que vai ficar melhor, porque eu consigo ver quem está pedindo para participar e vocês conseguem visualizar aí o que a gente está falando para ficar mais fácil também. Deixa eu compartilhar aqui.
Vocês? Fica legal. Aí, joia. Chegou aí para vocês, não chegou o compartilhamento aí? Todo mundo visualizando? Bacana. Vamos falar um pouquinho dos votos agora. Pastor, sobre o jejum, o senhor quer pontuar mais alguma coisa? Não, eu acho que a palavra foi bíblica, né? E eu acho que a maioria aqui já tem um entendimento sobre a questão do jejum, consagrando a vida através do jejum. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer pelo chat aí, para a gente responder. Ok? Alguém? Não? Então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho então dos votos agora. Né? Nós falamos sobre o jejum, né? Que é um tipo de consagração, e agora nós vamos falar dos votos. O voto é uma promessa solene feita a Deus, geralmente envolvendo algum tipo de renúncia ou compromisso. Na Bíblia encontramos diversos exemplos de voto, desde os votos individuais até os votos nacionais. Tem vários exemplos, são exemplos bacanas de votos que foram feitos nacionais, né? Israel, por exemplo, né? A gente tem muitos exemplos, a gente vai ver algum deles aqui, e isso mostra para a gente o quão é importante isso. Né? As pessoas acham que, vou fazer um voto, vou fazer um jejum, não sei o quê. Não, gente, isso é importantíssimo, tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério, não pode ser levado a toque de caixa, né? A gente tem que levar isso muito a sério, né? Olha só os votos individuais que a gente vê na Bíblia. Por exemplo, Ana. Ana fez um voto a Deus de dedicar seu filho Samuel ao serviço do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, você vai ver lá. Nela, ela fez um voto de entregar o próprio filho ao Senhor. Né? E ela cumpriu esse voto. Porque uma das partes mais interessantes do voto, que a gente vai ver um pouco aí para frente, aí, é essa questão de você cumprir o que você programou fazer e prometeu fazer. Você tem que cumprir. Né? A Bíblia vai nos mostrar isso daqui a pouquinho, a gente vai ver isso. Né? Jacó fez um voto a Deus, prometendo dar-lhe o dízimo de tudo o que ganhasse. Gente, olha que fantástico isso. Sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho, pastor, é não precisar ir mais em cima do altar falar de dízimo e oferta. Ser uma consciência das pessoas do quanto é poderoso o dizimar e ofertar na casa do Senhor. Meu sonho é esse. Né? Gênesis 28, 20, 22, passa lá, dá uma olhadinha lá para você ver no resultado desse voto de Jacó, no voto que ele fez, o quão é importante, gente, essa questão, né, do dizimar, essa questão do ofertar na casa do Senhor. A gente tem que parar com essa mentalidade dessa questão de que, estou dando dinheiro para o pastor, estou dando dinheiro para... Não, você não está dando dinheiro para ninguém, você está devolvendo aquilo que Deus te deu e que é parte dele. Né? A gente tem que parar com essa mentalidade, ok? Então, vamos lá. Natanael, gente, fantástico. Fantástico. Disse a Jesus, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está lá em João 1,49, expressando uma dedicação total. É como se ele estivesse entregando, assim, abrindo a vida dele para Deus mesmo. Olha, estou te entregando a minha vida, o meu voto é a minha própria vida para você. Olha que fantástico isso. O meu voto, o voto que eu estou fazendo com o Senhor, é a minha própria vida. Estou entregando a minha própria vida numa totalidade. Fantástico. São exemplos que a gente tem dentro da Bíblia. Né? A gente não, que foi falado no início, não é nada da nossa cabeça. Tudo que a gente fala para vocês, tudo que a gente prega para vocês, tudo que a gente procura ensinar para vocês, é Bíblia. Né? Porque nós vivemos a partir deste manual que nós temos, que é a Bíblia. A gente não pode sair dele. Né? Ele tem tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, está lá. É só ir lá e buscar. Né? Então, vamos pular um pouquinho aqui sobre a questão da importância dos votos. Expressão de fé. Os votos demonstram nossa confiança em Deus
e nossa disposição em obedecê-lo. Olha só que bacana. Tudo começou com Adão e Eva. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência. Foi por causa da desobediência, porque Deus havia dado a Adão uma ordem. O Adão, deixa eu falar, pode comer daquilo ali não, cara. Ele desobedeceu, aceitou o fruto da Eva e comeu aquele fruto. Né? Então, quando nós fazemos um voto a Deus, o que nós estamos mostrando para Ele? O que nós estamos falando para Ele? Senhor, eu estou disposto a obedecer. Isso é uma expressão de fé. Isso é uma expressão de agir em fé. Senhor, eu estou me colocando à disposição e estou disposto a obedecer. É uma importância muito grande essa expressão de fé para comigo. Muito grande. Né? Compromisso. Outro exemplo que a gente tem, quando nós, ao fazer um voto, estamos nos comprometendo a seguir um determinado caminho e a cumprir uma promessa. Então, quando eu faço um voto, eu estou falando para Deus o seguinte: Senhor, sabe aquele versículo que tem lá na Bíblia, que Jesus fala para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Eu estou disposto a fazer esse compromisso com o Senhor de seguir esse versículo, seguir esse texto, seguir isso que o Senhor colocou para mim. Então, eu tenho um compromisso com Ele. Quando eu faço um voto, a importância é tão grande que vira um compromisso. Já parou para pensar nisso? Vou fazer um voto, mas antes de fazer, pensa, você está criando um compromisso com Deus. Um compromisso de seguir o caminho, de seguir a verdade, de seguir Jesus, que é a própria vida. Né? Outra importância, a consagração, o pastor falou sobre a questão da consagração no jejum. O voto é a mesma coisa. Né? Os votos são uma forma de consagrar nossa vida a Deus e dedicar tudo o que temos a Ele. Quando nós consagramos alguma coisa a Deus, nós estamos falando assim para Ele, ó, Deus, é seu, não é meu, é seu, toma. Isso é consagrar. Quando o pastor consagra uma criança lá no altar, o que ele está fazendo? Ele está pegando aquela criança e colocando nas mãos de Deus, toma, Deus, ó, é sua, cuida. Olha a importância disso. E quando você faz um voto, é igual, não é diferente, não. Você também está consagrando para Deus. Está colocando para Ele assim, Senhor, ó, minha confiança é tanta no Senhor, eu estou consagrando a minha vida a Ti. De tão grande que é a minha confiança. Né? Ah, é fácil fazer? Fazer o estudo é muito bom. Teoria. Mas e a prática? Né? A prática, a gente tem que se esforçar. Tem de haver um esforço, tem que haver um entendimento, tem que haver uma busca. Eu gosto muito dessa palavra, busca. Tem de haver uma busca sincera, né? Não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem que ser uma busca sincera, né? Princípios bíblicos sobre o voto. Gente, anota aí no teu caderno, para sempre, quando você for fazer um voto, você seguir esses princípios. A Bíblia, ela é cheia de princípios, lotada de princípios, para tudo. Basta a gente seguir. Quando a gente entender isso, quando a gente cair nessa real de que a Bíblia tem princípios e que para nós basta seguir os princípios da Bíblia, gente, a coisa vai ficar tão mais fácil, vai mudar tanto a situação das pessoas. Olha só o primeiro princípio. Votos devem ser feitos com seriedade. Não é brincadeira, não. Né? Olha o que Eclesiastes 4:5 fala para nós. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ou seja, amanhã eu faço. Me fez até lembrar agora de uma passagem no Novo Testamento, onde Jesus chama o rico, vira para ele que ele faz a pergunta para Jesus, né? O que devo fazer? Eu já faço isso aqui, o que mais que eu devo fazer? Ele falou, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. O que ele falou? Ah, vender, não. Aí veio o outro, não, eu quero seguir o Senhor, mas deixa meu pai morrer primeiro, depois que ele morrer, eu sigo o Senhor. Né? Então, você não pode demorar para cumprir. Fez o voto com Deus, cumpra o voto, comece o voto, né? Porque não se agrada de todos.
cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Ou seja, é melhor que você não faça voto nenhum do que você fazer algum voto e não cumprir esse voto. Né? Então, pensa bem antes de você fazer esse voto. Vai fazer um voto? Pense bem antes. Né? Pega esse texto, dá uma lida nesse texto, né? Se fortaleça nesse texto, faça o voto, mas faça consciente que você vai fazer e que você vai cumprir. E não fique enrolando também. A Bíblia está falando aí, ó, não tardes em cumpri-lo. Abriu a boca, falou que vai fazer o voto, faça. Ok? Vamos continuar? Olha só, outro princípio interessante. Votos devem ser cumpridos. Deus espera que cumprimos nossos votos. Número 32 fala o seguinte, olha só o que Números fala. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Gente, olha que fantástico. Esse texto cabe tanto para o jejum quanto para o voto. Né? Esse texto cabe para as duas, para os dois. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que se prometeu, fará. Né? Então, tem mais um princípio. A gente tem que cumprir esses princípios aí. Próximo princípio. Os votos devem ser racionais. Não devemos fazer votos que nos levem a quebrar outros mandamentos de Deus. O outro, votos devem ser feitos com o coração. Um voto verdadeiro vem de um coração sincero e desejoso de agradar a Deus. Gente, é a mesma coisa do jejum. É a motivação. Qual é a motivação que você está fazendo esse voto? Né? Qual é a motivação que você está fazendo? Vamos lembrar de Safira e Ananias. Qual era a motivação de Safira e Ananias na entrega deles lá da parte da venda do terreno? Era motivação errada. Era motivação errada. Qual é a motivação que você está tendo para fazer um jejum, para fazer um voto? Né? Isso é muito sério. Vamos prestar atenção nessa motivação que a gente está fazendo aí. Qual é a motivação? Né? Isso é muito importante. Vamos pular um pouquinho mais. Relevância. A gente já está a ponto de terminar. A relevância. Embora a cultura e as circunstâncias tenham mudado, o princípio dos votos continua relevante para nós, gente. Gente, independente. O voto e o jejum era do Antigo Testamento. Foi lá nos tempos de Jesus. Gente, para com isso, não existe isso, não. Para nós, cristãos, isso ainda continua e ainda faz efeito, surge efeito na nossa vida. E é gratificante para nós. É muito gratificante. Né? Por quê? Primeiro, a proximidade que a gente consegue ter com Deus. Que coisa mais gratificante que isso? Não tem mais nada nesse mundo que seja mais gratificante do que você ter uma comunhão com Deus. Não tem nada mais gratificante que isso. Né? Os votos pessoais. Podemos fazer votos pessoais e de dedicar tempo para quê? Para oração, para leitura bíblica, para serviço na igreja, para ajudar o próximo. Eu posso fazer também, por que não? É um voto também. Né? Orar por uma pessoa que está precisando. Né? A gente teve aí a questão de nós fazermos algumas coisas para as pessoas próximas a gente, né? Chegar para ela e falar, eu vou orar, estou orando por você, né? Você está precisando de alguma coisa, você quer oração para quê? Né? Uma leitura bíblica. Nossa, eu vou me aprofundar, vou mergulhar aqui. Gente, é um ano da imersão que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo 2024, um ano da imersão. Né? Era para nós estarmos assim, envolvidos, né? Biblicamente falando, mergulhados na palavra. Né? Olha só, desde o início do ano, a gente está tendo devocionais, bem dizer, todos os dias. Né? Os projetos que o pastor tem feito, esse último agora, 40 dias no Evangelho de Mateus. Gente, isso é aprofundar, é mergulhar, é fazer a leitura,
é acompanhar os devocionais, é acompanhar os cultos que a gente tem feito sobre Mateus, é estar lá no GP participando, né, estudando juntos, crescendo biblicamente, né, mergulhados na palavra. E o serviço, né, o serviço na igreja, o serviço na comunidade, né, são votos pessoais que nós podemos fazer, né, e a gente não tem nada a perder com isso, pelo contrário, a gente só tem a ganhar. Mas para isso nós temos que estar com o nosso coração tranquilo. Não é obrigado, não é por obrigação, é por desejo, é por querer, é por entender o Evangelho, né? É por entender o Evangelho, né? Não é com o coração pesado. Eu vou fazer, estou fazendo obrigado. Ah, vou fazer jejum porque o pastor mandou fazer. Melhor que não faça. Você tem que fazer um jejum, você tem que fazer um voto com o coração contrito, quebrantado, pronto, desejoso de fazer, esperando aquele resultado, o que vai vir pela frente. Né? Isso é o jejum, isso é o voto. Né? Eu coloquei, pastor, algumas considerações aqui, que eu acho interessante a gente fazer sobre esse tema. O senhor me corrige se eu estiver errado. A primeira consideração é o conselho. Né? Eu acho que antes da gente tomar qualquer decisão de um voto, é importante a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é buscar o entendimento, né? Buscar como funciona, buscar como eu faço, mas buscar de fonte segura. Né? Eu costumo falar muito com meus alunos, a pior coisa que tem, para quem não sabe usar, é o Google. O Google é igual papel, ele aceita qualquer coisa. Né? Então, busque de uma fonte correta, uma fonte que merece, que é importante, né? Busca o pastor, busca o seu líder de GP, né? Busca as pessoas que você sabe que são pessoas certas. Né? Então, eu acho importante. O outro ponto é a questão do equilíbrio. Os votos devem ser feitos com sabedoria e equilíbrio, evitando legalismo, gente, isso é importantíssimo, e fardos desnecessários. Né? É importante a gente manter o equilíbrio. E, por último, que para mim é o mais importante, que é a graça. Se você já fez um voto e está tendo dificuldades em cumpri-lo, lembre-se da graça de Deus. Ele está disposto a perdoá-lo e restaurá-lo. Essa é a graça de Deus. Né? Então, são os 3 pontos que eu acho muito importante que a gente teria que estar avaliando e estar seguindo também esses 3 pontos. O senhor quer pontuar alguma coisa, pastor? Quero sim. Primeira coisa é a questão sobre a questão do equilíbrio, entender que Deus nos conhece. Antes de fazer qualquer voto ou compromisso com Deus, eu preciso conhecer os meus limites, porque Deus conhece eles. Sim. Quando você consagra alguma coisa ao Senhor que você não vai dar conta de fazer, Deus sabe que você não vai dar conta. Sim. É chamado o voto de tolo. Sim. E nós podemos levar lá para Jefté. Jefté disse que a primeira coisa que saísse, Deus desse na vitória, a primeira coisa que saísse de casa é de oferecer. Quando ele chega, quem sai de casa? A filha. Quer dizer, ele acaba com a vida da filha, porque ela tem que se isolar lá, né? Não se casa, sim, por causa de um voto tolo que ele fez. Um voto que ele não teria condições. Então, primeira coisa, fazer voto para os outros, né? Fazer voto para o outro pagar. A gente tem que pensar muito nisso. A questão de jejuar por outro. Eu vou jejuar para o meu marido. Você não consegue jejuar pelo seu marido, você jejua por você. Você pode jejuar, né, a consagração, buscando de Deus uma intervenção, uma bênção especial na vida. Mas o jejum é para você, não é para a pessoa que está de seu lado. Na Bíblia não existe isso de jejuar para terceiros. A pessoa jejua para ela. A pessoa faz compromisso para ela. A pessoa vota para ela, né? Então, o voto é muito importante. Nós vimos lá, por exemplo, o voto de Jacó. O que Jacó oferece a Deus?
quando ele faz o voto. Ele fala, se o senhor me ajudar na minha caminhada, se eu for para a casa dos meus pais, tiver pão para comer, roupa para vestir, ele faz uma lista daquilo que ele precisava. E ele diz, de tudo te darei o dízimo. O que deixa entender? Que até aquele momento, Jacó não consagrava o dízimo ao Senhor. Sim. Naquele dia, ele precisava de alguma coisa de Deus. Ele falou assim, não, a partir de hoje, se o Senhor fizer isso, 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 eu vou te dar o dízimo de tudo. Então, ele se compromete. O dízimo, ele pode ser dedicação, né, a um serviço da igreja, a uma obra missionária, a um trabalho evangelístico. O dízimo pode ser entrega de alguma coisa, de uma oferta, especialmente para aquilo, né? Então, o voto. Então, você tem que ver aquilo. A pessoa vai fazer um voto para Deus. Aí eu vou fazer um voto para Deus domingo, nós vamos estar recolhendo. Deu uma travada aí, pastor. Eu vou colocar aqui o que eu preciso, vou consagrar lá no altar e vou dar 10 mil reais para a obra. Se eu não tenho onde tirar, se eu não sei onde eu vou buscar, eu estou fazendo um voto de tolo. Eu estou tentando comprar a bênção de Deus. Então, voto e consagração é dentro daquilo que você, nos seus limites, porque Deus conhece os seus limites, né? Você faz um voto para Deus, e você pode fazer um voto, vamos colocar financeiramente, de R$1.000 e dá 100, Deus conhece esse limite. Ele sabe que você não está. Se você pode fazer um voto com Deus, eu vou jejuar 30 dias, mas não tem condições de jejuar 30 dias, você aguentaria jejuar no máximo 10, 5? Você está entendendo? A gente precisa ter esse equilíbrio racional, porque Deus nos conhece. Sim. E nós não podemos fazer do voto e do jejum uma forma de ludibriar Deus, ou tentar enganar Deus, ou tentar persuadir Deus com o nosso esforço. Voto é uma consagração, é um entendimento de fé. Voto sem fé não tem significado. Eu preciso crer que ele pode e vai fazer, para depois, então, eu me comprometer. Voto é aliança. Deus fez um voto com o povo de Israel. Qual foi o voto? Deus falou com ele assim, olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos e seguirem tudo que eu ordenar a vocês, eu serei o vosso Deus. Isso não foi um voto? Né? Isso foi um voto, foi um compromisso que Deus fez com o povo. Se vocês andarem nos meus caminhos, nos meus mandamentos, eu serei vosso Deus. E vocês serão o meu povo. Então, a gente precisa abrir o coração porque o mundo moderno está nos fazendo perder princípios espirituais. Sim. Nós estamos ficando muito tecnológicos, muito práticos, estamos esquecendo das coisas espirituais. E a gente não pode esquecer dos princípios espirituais, né? Não pode esquecer dos ensinamentos e dos exemplos que a Bíblia nos dá. Aí, mas pastor, no Novo Testamento não tem essa questão de voto. Tem sim. O próprio Jesus disse, seja o seu falar sim, sim, não, não. E passar disso é do maligno. Sim. Né? Ele está falando de voto e compromisso. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Passar disso é voto e compromisso com Deus. Então, a gente precisa voltar e, principalmente, refletir sobre os votos que fizemos no passado e o que vamos fazer. Às vezes, o voto da oferta especial é o voto mais fácil para fazer. Você pega, entrega e acabou. Mas quando você faz um voto de 1 ano, né, de 2 anos, ou de consagrar um filho, né? Eu conheci história de pessoas que, quando o filho estava lá na enfermaria, doente,
chegou, ajoelhou diante da cama do filho, Senhor, é teu, eu te entrego, fica com ele, faz o que o senhor quiser, mas salva a vida dele. Aí, no outro dia, a criança está curada. Desenvolveu, cresceu. Quando estava com 18 anos, chegou para a mãe e falou assim, mãe, eu estou indo para o campo missionário, eu vou ser missionário. A mãe entrou de desespero, veio falar com o pastor, mas peraí, mano, a senhora não consagrou lá, só não entregou ele para Deus? Não era sério que você estava falando, não? Ah, não, eu pensei nisso, não. Você colocou na mão de Deus, quem vai dar desígnio é Deus, né? Então, sim, a gente precisa levar a sério essa questão dos votos, da consagração, do jejum, e começar a pensar nisso, para a gente ter uma vida espiritual mais ativa. Precisamos ter uma vida espiritual mais ativa. E através da consagração, através dos votos, através dos compromissos com Deus, nós vamos reativar essa força espiritual da igreja na nossa vida. Amém? Amém. 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 Eu coloquei uma conclusão aqui, para a gente fazer um fechamento sobre esse assunto, que vai até nos ajudar um pouco, né? Fazer votos a Deus é uma expressão profunda de nossa fé e compromisso com Ele, né? É o que o pastor acabou de falar. Parece até que ele leu antes aqui, mas não leu, porque eu coloquei a... Fazer votos é uma expressão profunda de nossa fé e compromisso com Ele. Ao fazer um voto, estamos dizendo a Deus, eu te amo e quero te obedecer de todo o meu coração. No entanto, é fundamental que nossos votos sejam feitos com sinceridade, sabedoria e um coração sincero, né? Seriedade. Seriedade. Você falou sinceridade primeiro. Ah, foi? Então, desculpa. Sinceridade. Sabedoria e coração sincero, né? Bom, eu acho que a questão do voto, que a questão do jejum, a importância hoje em dia ainda é muito grande. Nós não podemos deixar que a sociedade venha entrar dentro da igreja, né? O mundo entre dentro. Tem que ser o contrário. Nós temos que fazer a diferença. Nós é que temos que entrar no mundo e mostrar para eles o quão bom é sermos cristãos, o quão bom é seguir ao Senhor, o quão bom é nós estarmos aí nesta caminhada como família, né? E espero ter atendido a expectativa de vocês quanto a essa questão do jejum, a questão do voto, né? Espero que... Alguém tem alguma dúvida? Alguém está com dúvida? Se tiver alguma dúvida, põe aí no chat rapidinho para nós vamos responder. Não? Pastor? Alguns estão com dificuldade de encontrar o chat aí no celular. O Rosima está com dificuldade. Se você puder orientar? O chatzinho você vai achar aí, ó. Para quem está no celular, tem 3 pontinhos aí. Você vai nos 3 pontinhos, tem lá a mensagem. Só você ir lá. Lá embaixo no seu celular, 3 pontinhos. Clica lá no 3 pontinhos, mensagens. Você pode digitar aí a sua mensagem. Aí, ó, a Érica colocou para nós aí agora. Aqui tudo entendido. Enquanto o pessoal manda pergunta aí, se tiver, eu queria falar sobre esse final de semana, né? Nossa festa dos tabernáculos começa amanhã. Sim, importantíssimo. E nós vamos ter no domingo a consagração dos votos. Nós mandamos fazer um cartão, esse aqui, ó. Opa, deixa eu ver se dá para ver. Aí, ó. Um cartão. Aí está ao contrário por causa do visor. Mas votos a Deus, onde atrás você vai poder escrever o que você quer. Nós vamos ter um momento de oração e você vai consagrar o que você escreveu aqui, aquilo que você precisa de Deus, aquilo que você quer buscar em Deus nesse voto, né? E vamos distribuir também um envelope para aqueles que tiverem oferta. Não se preocupe, né? Que a pessoa vai dizer, eu vou na igreja, vou lá, vou fazer um voto, e eu não tenho uma semente para semear lá no meu voto. Nós vamos fornecer para você a semente. Quem não tiver a semente, nós vamos dar a semente, mas nós queremos todos
participando desse desafio de fé no culto de domingo. Amém? Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam. Eu acho que deu para entender. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Tá tranquilinho? Tudo bem? A gente pode encerrar. Pastor, o senhor quer dar uma palavrinha, pessoal? Não, é só dizendo que nós estamos contando com vocês amanhã para a gente iniciar a nossa festa. Deus abençoe a vida de cada um. Que a graça do Senhor, a presença de Deus seja real na sua vida. Que você possa desfrutar o melhor de Deus. Amém?